Olá, galerinha, tudo bom? Sou a professora Josiane e estou aqui novamente com vocês para tratar sobre um tema da disciplina de Direito Civil 1 do curso de Direito da UniLeão, que é um tema novo do nosso estudo, que é a pessoa jurídica. Até então, nós vínhamos falando sobre a pessoa natural, todo o seu percurso de vida, como ela surgia, adquiria personalidade e também como se extingue a personalidade dessa pessoa natural. E agora a gente vai empreender o estudo sobre como surge, quais são os tipos e também como se extingue as pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, para tanto, eu vou compartilhar com vocês a tela dos slides, os quais eu também disponibilizarei, né, em estrutura de tópicos, lá no Leão Virtual, para que vocês possam ter acesso e estudar com mais calma posteriormente esse conteúdo. Então, vamos lá conversar hoje sobre pessoas jurídicas. Inicialmente, a gente se questiona por que existem as pessoas jurídicas, tá? Por que se tornou necessário pensar nessa categoria de pessoas dentro do direito? Já que quando a gente fala em sujeitos de direito, né, quem é que pode ser titular de direitos e obrigações no ordenamento jurídico brasileiro, nós vamos ter dois tipos de pessoas, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Então, por que se tornou importante pensar nessa categoria de pessoas jurídicas como titulares de direitos e obrigações próprios, independentes? Ora, pessoal, a gente entende que a pessoa jurídica é uma contingência do fato associativo humano. O que é que isso quer dizer, professora? É próprio da existência humana em sociedade a necessidade de agrupamento, de associação das pessoas para atingir esforços conjuntos, objetivos conjuntos, desculpe, a partir de esforços conjuntos. Então, a gente só consegue ter a sociedade que temos hoje no nível de evolução, né, o nível de desenvolvimento, porque em alguns momentos pessoas se reuniram, congregaram esforços para atingir objetivos grandiosos. Eu falo tanto em questão de construção de prédios, de pontes, como também do próprio desenvolvimento científico. Situações em que o indivíduo sozinho ele dificilmente conseguiria atingir aquele objetivo dentro de sua vida, ou mesmo a um curto prazo necessário, né, muitas vezes diante daquele objetivo que se busca alcançar. Então, essa ideia de se reunir, criar grupos para empreender esforços conjuntos é uma ideia própria da vida em sociedade. Tá? E, portanto, o direito sensível a essa necessidade, ele criou uma categoria, ele percebeu que esse conjunto de pessoas que se reuniam para atingir esses objetivos, esse grupo ele se tornava maior, inclusive, do que as próprias pessoas que compunham eles. Então, às vezes, a gente pensa em criar um grupo de trabalho, mas, às vezes, até aquela pessoa que idealizou aquele grupo, ela falece, ela sai, e mesmo assim o grupo continua existindo, com a inclusão de outras pessoas, de outros objetivos. Então, começou a se observar que aquele coletivo de pessoas ela passa a ter uma existência própria e maior do que das pessoas naturais que compõem aquele grupo. Então, pensando nisso, foi que o ordenamento jurídico reconheceu a existência de pessoas jurídicas, dotando-as de personalidade própria que se distingue da personalidade das pessoas naturais que compõem aquele grupo, tá? Então, se a gente for pensar diante dessa contextualização em um conceito para pessoa jurídica, a gente pode ter essa seguinte frase: grupo de pessoas e ou bens, porque nós vamos ver que tem pessoas jurídicas que são formadas pela coletividade de pessoas e de bens, e tem outras que é formada apenas pela coletividade de bens, criados na forma da lei, dotado de personalidade jurídica própria para a realização de fins comuns. Então, essa definição ela engloba isso que eu estou falando. Grupo de pessoas tem que seguir as diretrizes trazidas pelo ordenamento jurídico para sua concretização, seu reconhecimento. Seguindo essas diretrizes, serão dotados de personalidade jurídica própria para atingir finalidades específicas previstas em lei e nos seus próprios documentos internos que constituem aquela pessoa jurídica. Mas antes da gente falar de como se cria essa pessoa jurídica, de quais são elas, né, dentro do direito brasileiro, é interessante estabelecer um debate doutrinário no que diz respeito à natureza jurídica dessas pessoas jurídicas, o que fundamenta ou justifica o seu reconhecimento. Vão ter duas vertentes principais, duas teorias principais, as teorias negativistas e as teorias afirmativistas. De acordo com as teorias negativistas, a pessoa jurídica, ela não existe como um ente próprio dotado de personalidade.
Então, a partir daí, eu já percebo que essa teoria não é aceita pelo Brasil, tá? Porque ela vai contra o que eu acabei de falar até agora. Para os negativistas, as pessoas jurídicas não seriam sujeitos de direito, mais simples, vou colocar aqui para destacar, mais simples, massa de bens, objeto de propriedade comum, tá? Então, gente, por essa teoria negativista, né, para aqueles que entendem que é impossível conceber uma personalidade jurídica a um conjunto, a um grupo, agrupamento de pessoas, eu teria, numa hipótese, uma coisa que é de propriedade comum. Por exemplo, uma empresa onde ela tem 5 sócios, né? Ela não teria personalidade jurídica própria enquanto empresa, na verdade seria um conjunto de bens que compõem aquela empresa que teriam proprietários comuns, tá? E cada proprietário exerceria dentro da sua personalidade civil própria de pessoa natural o direito de propriedade sobre aqueles bens coletivos, tá? Então, para essa teoria, a pessoa jurídica é uma mera aparência, pois os indivíduos é quem são os verdadeiros sujeitos de direito, tá? Então, as pessoas jurídicas não possuem personalidade jurídica de acordo com as teorias negativistas. O direito brasileiro não se coaduna com essa teoria. Nós vamos ter no direito brasileiro as teorias afirmativas, né, que reconhecem sim a possibilidade de o ordenamento conferir personalidade jurídica própria às pessoas jurídicas, distinta da personalidade jurídica das pessoas naturais que compõem aquele grupo, tá? Entretanto, é importante observar aqui que essas teorias afirmativas elas vão ter 3 vertentes principais: teoria da ficção legal, teoria da realidade objetiva orgânica e teoria da realidade técnica. Pela teoria da ficção legal, a pessoa jurídica é mera criação da lei, não tendo existência real, mas apenas uma existência abstrata. Olha só, gente, vou citar um exemplo para vocês. A República Federativa do Brasil, né, nas suas 3 esferas de governo, né, União, Estados e municípios, né, é, é considerado uma pessoa jurídica, tá? Então, o Estado brasileiro possui um CNPJ, o município de Juazeiro do Norte possui um CNPJ, são pessoas jurídicas que podem entrar com ações judiciais, podem titularizar direitos e obrigações, eles podem fazer compras em nome da prefeitura, não é em nome do prefeito ou de um secretário, é em nome da prefeitura. A prefeitura, né, o município de Juazeiro do Norte é uma pessoa jurídica que tem personalidade própria, distinta de todos os moradores de Juazeiro, distinta de todos os gestores de Juazeiro do Norte. E é por isso que podem mudar gestores, podem mudar servidores públicos, pode mudar a população, que o município continua existindo como um ente próprio e distinto desses membros que compõem ele, tá? Então, essa é a ideia da pessoa jurídica. Então, o município é uma pessoa jurídica. Para essa teoria da ficção legal, o município ele não existiria na realidade concreta. Ele era apenas uma criação do direito, uma criação abstrata, uma criação ideal. Eu não teria como visualizar o município, ele não teria uma existência concreta, física. Então, essa teoria ela é criticada porque, assim, nós vemos o município de Juazeiro do Norte, a gente consegue perceber uma delimitação física do seu território, a gente consegue ver os seus prédios, né? Então, assim, não, a pessoa jurídica, apesar dela não ter um corpo como o do ser humano, ela tem uma estrutura que permite, sim, que a gente presencie, que a gente sinta a sua presença, que a gente veja essa presença dela. Então, ela não é uma mera ficção, não, ela não existe apenas no plano das ideias, apenas no plano da lei. Ela também existe no plano concreto, tá? É um fato social. A teoria da realidade objetiva ou orgânica, ela vai exatamente contra a teoria da ficção legal, dizendo o seu oposto. Ora, a pessoa jurídica não é a ficção, ela existe na realidade concreta. Ela existe tanto que ela é como se fosse um organismo vivo. Ele vai para o outro oposto, entendeu? É como se a pessoa jurídica também tivesse um corpo que a gente negocia com ela diretamente. Ela é um organismo social vivo, assim como o homem, né? Então, para essa teoria da realidade objetiva, por isso que aí o nome é realidade objetiva, eu vejo a pessoa jurídica, eu pego na pessoa jurídica, eu lido com a pessoa jurídica diretamente. Então, para essa teoria, a pessoa jurídica tem uma realidade própria decorrente da realidade, uma existência própria decorrente da realidade social, assemelhando-se ao homem enquanto pessoa natural, né? Então, a gente já também vai ver algumas críticas da doutrina em relação a
a essa teoria porque ela também vai muito ao extremo. Não podemos também considerar que a pessoa jurídica ela vai ser semelhante à pessoa natural, né? Nós temos vários tipos de pessoas jurídicas. Tem pessoas jurídicas que a gente tem como perceber de uma forma mais fácil a sua atuação na sociedade, a gente enxerga ela muito claramente. Já temos outras pessoas jurídicas que não, que realmente elas estão mais no plano das ideias, não é que elas sejam apenas também ficção legal, mas que elas estão mais recolhidas, não se, tendo tanto esse caráter de fato social, né? Não tendo tanto esse caráter de um organismo vivo. Por isso, pessoal, que a teoria mais aceita no Brasil é a teoria da realidade técnica. Para essa teoria, a pessoa jurídica é como se ela juntasse as duas anteriores, tá? Para essa teoria, a pessoa jurídica, ela tem uma realidade fática, ela pode iniciar de fato no contexto social, mas ela só vai ser reconhecida juridicamente com personalidade a partir do momento em que ela cumpre os requisitos legais para ser reconhecida como tal. Então, é como se a pessoa jurídica, para a teoria da realidade técnica, ela tivesse que cumprir os requisitos de existência, tanto formais, como também sociais, enquanto fato associativo humano. Não basta eu ver que aquele grupo de pessoas estão ali reunidos fazendo uma atividade comum para dizer que ela é uma pessoa jurídica, como que gostaria de dizer a teoria da realidade objetiva. Mas também não basta que eu tenha a criação formal daquela pessoa jurídica, ela nunca saiu do papel, ela nunca executou de fato as suas finalidades. Aí também não seria suficiente, seria uma mera ficção legal. Para a teoria da realidade técnica, eu tenho que congregar os dois. Tanto eu vou ter aquela realização cotidiana da pessoa jurídica como agrupamento humano ou de bens voltados a uma finalidade, como também esse agrupamento ele é reconhecido perante o ordenamento jurídico, já que se registrou, foi criado e funciona de acordo com os ditames legais, tá? Portanto, para a teoria da realidade técnica, a pessoa jurídica tem existência real, mas só recebe personalidade devido ao direito, tá? Então, já que a gente contextualizou a pessoa jurídica até agora, para ficar mais claro ainda, o que precisa ter para que se crie uma pessoa jurídica? Primeiro, eu tenho que ter a vontade humana criadora, né? Eu não tenho como pensar numa pessoa jurídica nascendo do nada ou sendo um fato natural. Não, ela é um fato humano, é uma criação do homem. É necessário que a pessoa jurídica, que a pessoa natural tenha a intenção e haja para a criação dessa pessoa jurídica. É necessária a observância das condições legais. Eu tenho que ver qual é a finalidade, né, dessa pessoa jurídica. Dentro dessa finalidade, portanto, qual tipo de pessoa jurídica é mais adequada? Visto qual é o tipo mais adequado, quais são os procedimentos para criar esse tipo de pessoa jurídica, como ela deve funcionar. Então, tudo isso tem que ser observado. E também a licitude do seu objeto. Então, essa finalidade que a pessoa jurídica vai buscar tem que ser uma finalidade lícita. Eu não posso, por exemplo, pensar em criar uma empresa cujo objeto dela, o objetivo dela é comercializar drogas, porque o objeto dela é ilícito. Né? Se a gente for observar, tem quadrilhas, né? Como é que chama? Facções, traficantes, grupos de traficantes que funcionam como se fosse uma verdadeira pessoa jurídica, mas elas não são dotadas de personalidade, porque o seu objeto é ilícito, tá? É proibido. Então, é preciso que o objeto, a finalidade daquela pessoa jurídica seja uma finalidade permitida por lei. Gente, em regra, o nascimento da pessoa jurídica, ele é livre. Eu não preciso pedir permissão ao Estado para a criação dessa pessoa jurídica. Eu faço uma comunicação ao Estado de que eu estou criando. É diferente eu comunicar de eu pedir permissão. Tá? Então, quando eu comunico a criação da pessoa jurídica, eu estou dizendo, olha, eu tenho vontade de criar essa pessoa jurídica, ela está dentro do que a lei prevê, então eu vou criar. Vai ser um direito seu que seja, se está tudo dentro dos conformes, como a gente fala, é dever do poder público autorizar a criação, né, permitir, validar, chancelar a criação dessa pessoa jurídica, tá? Apenas algumas exceções é que é necessária a autorização do poder público, como, por exemplo, para abrir uma instituição financeira, para você criar uma pessoa jurídica como uma rádio comunitária, por exemplo. Todas essas situações, aí sim elas precisam da autorização do poder público, porque tem lei específica disciplinando esse tipo de atividade, dizendo que o poder público precisa autorizá-la. Então, eu falei aqui da primeira observação, que está aqui embaixo, OBS 1, algumas pessoas jurídicas precisam de autorização para existir, tá? E vão ter outras pessoas jurídicas que vão ter formalidades específicas para existir, como, por exemplo, os partidos políticos, não basta que ele tenha, a gente vai já falar, um estatuto, né, e se registre no cartório registro
eleitoral, é necessário que tenha vários requisitos, como, por exemplo, a quantidade de assinaturas distribuídas em várias unidades da federação. Então, eu preciso observar se aquela pessoa jurídica ela tem algum regramento próprio que traz requisitos a mais do que os trazidos pelo Código Civil. O Código Civil, na parte que nós estamos estudando, essa parte agora ela inicia lá do 45 em diante, né, do artigo 45 em diante, ele vai trazer regras gerais de funcionamento das pessoas jurídicas. Pode ser que existam leis específicas que tragam outros requisitos, tá certo? Então, de forma geral, para uma pessoa jurídica nascer, existir, eu preciso registrá-la. Observem, gente, que o ato, né, o parto, vamos dizer assim, o parto, o nascimento da pessoa jurídica se dá com o seu registro. É diferente da pessoa natural. Observe, a pessoa natural nasce e a partir dali ela já existe. Só que eu vou e faço o registro da pessoa natural no cartório para dar conhecimento ao direito brasileiro de que aquela pessoa nasceu e que ela existe. Agora, vamos supor o seguinte, o seu filho nasceu em janeiro e você registrou agora em maio. Quer dizer que só a partir de agora é que vai começar a existir para o direito essa pessoa? A data de aniversário dele, por exemplo, vai ser a data do registro e não a data do parto? Não. Quando eu falo de pessoa natural, a partir do momento em que se nasceu, ali ela já é uma pessoa natural. O registro de nascimento é declaratório. Você está declarando para o Estado que aquela pessoa nasceu e ele vai ter esse registro vai ter um efeito ex tunc, vai retroagir lá para a data do nascimento. Então, mesmo tendo feito o registro do meu filho agora em maio, se ele nasceu em janeiro, a data de nascimento dele é em janeiro. Tá? E o efeito desse registro de nascimento ele vai retroagir para a data do nascimento daquela criança. Já a pessoa jurídica, olha, professora, eu comecei a colocar para funcionar uma empresa em janeiro, mas eu só registrei ela agora em maio. Então, esse registro quer dizer que desde janeiro eu tenho uma empresa? Não. Quer dizer que desde maio você tem uma pessoa jurídica reconhecida pelo Estado. Porque o registro da pessoa jurídica é o que dá nascimento a ela. E o efeito é ex nunc. O que isso quer dizer? Daqui para frente. A partir do momento que você registra, segue todos os trâmites legais para a criação daquela pessoa jurídica, dali para frente é que ela vai ser reconhecida pelo Estado. Mesmo que você já viesse funcionando informalmente anteriormente, isso não vai ser modificado, porque o efeito do registro é ex nunc. Tem até uma frase doutrinária que é bem conhecida em relação a esse assunto, que diz assim: a pessoa natural registra porque nasce e a pessoa jurídica nasce porque registra. Ele resume exatamente isso que a gente está conversando agora. Então, o que é que eu preciso registrar, professor? E onde é que eu faço esse registro da pessoa jurídica? Depende do tipo de pessoa jurídica. Aquelas pessoas jurídicas que têm um cunho mercantil, tá, empresarial, elas vão ser registradas na junta comercial. Então, eu faço o registro do contrato, em regra é um contrato social, na junta comercial, registro público de empresas mercantis. Já aquelas pessoas jurídicas como fundação, associações, sociedades civis, que nós vamos ver que têm outras finalidades que não sejam mercantis, vão ser registrados no cartório de registro civil da pessoa jurídica, tá? Seu documento geralmente é um estatuto. Uma fundação, associação tem estatuto. As sociedades civis, como por exemplo a Sociedade de Advogados, é que ela vai ter um contrato social também, tá? Então, quando a gente for estudar cada espécie de pessoa jurídica de direito privado, a gente vai ver qual é o documento que dá origem a ela e onde é que ele deve ser registrado, tá bom? Seguindo, vamos falar também, já falamos de como surge, mas vamos falar rapidamente de como se extingue e por que a ordem que o Código Civil traz. Então, criar daquela pessoa jurídica, como, o que pode acontecer para fazer com que ela deixe de existir? Está lá no artigo 51 do Código Civil, as hipóteses de dissolução. Por que se utiliza esse termo dissolução? Pessoa jurídica não é feita por um conjunto de bens ou de pessoas, então, quando esse conjunto se dissolve, aquela pessoa jurídica deixa de existir. Então, essa dissolução ela pode acontecer de modo convencional, onde as partes chegam a esse acordo de que vão deixar de seguir adiante com aquela pessoa jurídica. É muito comum isso acontecer quando a pessoa jurídica se trata de uma sociedade, né? E aí as pessoas têm aquela loja, por exemplo, ou aquela fábrica, e elas veem que não está dando lucro, ou que não é algo do interesse delas, não estão conseguindo trabalhar bem, e decidem, de forma convencional entre elas, a deixar de extinguir aquela pessoa jurídica. Então, essa dissolução a gente chama de convencional. A dissolução jurídica ou judicial é quando aquela pessoa jurídica ela comete algum ato de ilegalidade tão severo que, por meio de sentença judicial, em processo judicial, o juiz vai determinar o fechamento daquela pessoa jurídica. A dissolução administrativa é quando aquela pessoa jurídica ela não cumpre determinações
do poder público. Geralmente, determinações como regras de funcionamento, regras de higiene, de segurança. Então, deixando de seguir essas determinações, ele pode receber multa, advertência, claro, mas isso persistindo ou dependendo da gravidade do ilícito cometido, administrativo, pode ser determinado o seu fechamento. E também a extinção natural da pessoa jurídica, que ela ocorre quando se deixa de ter a pluralidade de pessoas naturais compondo aquela pessoa jurídica. Um exemplo, imaginemos um escritório de advocacia composto por 3 advogados. Desses 3 advogados, eles foram viajar para uma audiência e houve um acidente no carro e os 3 vieram a falecer. Então, faleceram 2 e ficou só um, por exemplo. Então, não vou mais ter pluralidade de pessoas naturais compondo aquela pessoa jurídica e, portanto, ela deixa de existir por causas naturais, tá? Seguindo, ainda no artigo, seguindo a ordem do Código Civil, artigo 49. O artigo 49 do Código Civil, ele vai falar sobre a representação da pessoa jurídica. Pessoal, se a pessoa jurídica ela não tem boca para falar, ela não tem um corpo, ela não tem como se expressar por si mesma, eu preciso que pessoas naturais exerçam a representação dessa pessoa jurídica. Mas por que que eu coloco esse tópico aqui? Para fazer uma observação. Quando a gente falou de pessoa natural, a gente falava que as pessoas naturais, que são absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, eles são representados pelos seus representantes legais. Ou seja, o representante legal vai lá e faz por ele, porque ele não tem capacidade civil, não é isso? Aqui na representação da pessoa jurídica, alguém vai lá fazer algo por ela, mas não é porque ela não tenha capacidade civil, é porque ela não tem como falar por si mesma. Então, aquela pessoa, ela vai como ser um representante da capacidade civil da pessoa jurídica. Então, quem fala em nome da pessoa jurídica, fala porque ela não possui capacidade e por isso precisa de um representante? Não. Fala porque ela não tem como expressar a sua vontade como ente separado daquela pessoa natural, já que a gente não está falando de alguém que tem um organismo humano, mas sim de um grupo, uma coletividade que se distingue dos seus membros. Então, eu preciso escolher um desses membros para representar a voz daquela pessoa jurídica. Pessoal, isso é muito comum, por exemplo. Imaginemos que vocês criam uma comissão de formatura, formada por 15 membros da turma de vocês. E aí, a faculdade pede uma reunião com essa comissão de formatura. É difícil gerenciar uma reunião com 15 pessoas ou mais de 15 pessoas, né? Todos querendo falar e tudo mais. Então, o que geralmente acontece? Elege-se um representante, que geralmente é o presidente da comissão, para ele ir lá falar em nome da comissão de formatura. É uma pessoa natural que está indo lá representar uma pessoa jurídica, que é a comissão, que nesse caso específico se trata de uma associação civil. E mais um artigo interessante para a gente discutir dessa parte do Código Civil, o artigo 52, que ele vai dizer que a pessoa jurídica aplica-se no que couber os direitos da personalidade. Retomando aqui algumas noções, algumas dessas que a gente já discutiu. Direito da personalidade são aqueles direitos personalíssimos ligados à dignidade do próprio ser humano. Então, a gente falou direito a nome, direito à honra, à imagem, privacidade, direito ao corpo vivo, né? A gente fez toda essa discussão. Então, quando esse artigo 52 ele diz que aqueles direitos que a gente estudou em direito à personalidade, eles se aplicam às pessoas jurídicas, ele coloca uma observação no que couber, porque, por óbvio, que eu não posso dizer que uma pessoa jurídica tem direito ao corpo vivo, porque corpo vivo ela não possui. Mas eu posso dizer que uma pessoa jurídica tem direito à privacidade? Sim. Uma pessoa jurídica tem direito ao sigilo? Sim. Por exemplo, tem pessoas jurídicas que produzem alimentos que o grande sacado do seu negócio é o sigilo quanto à receita daquele produto. E aí você não pode, eu descobri a receita, eu trabalhava lá, eu descobri a receita, eu vou sair disseminando a receita por aí. Não. A receita, ela é daquela empresa e você tem que guardar o sigilo daquela informação. Assim como as pessoas jurídicas também, por exemplo, têm direito à imagem. Você não pode sair por aí difamando em rede social uma empresa, uma marca, uma pessoa jurídica, porque você quer, ou de forma difamatória mesmo. Então, né, uma coisa é você falar mal do serviço prestado, outra coisa é você difamar uma empresa, né, muitas vezes até infundadamente, com o intuito mesmo de se beneficiar de alguma maneira. Então, nessas situações, a pessoa jurídica ela pode, inclusive, entrar com a ação solicitando danos morais e materiais contra você. Tá? E isso foi chancelado, inclusive, jurisprudencialmente. Nós temos a súmula 227 do STJ, que vai dizer que a pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Então, a pessoa jurídica, por mais que ela não seja uma pessoa natural, que ela não tenha um corpo, uma vida própria, vamos dizer assim, enquanto ente social, mas ela também pode
mostrar assim que ela sofreu prejuízos no que se refere à honra da sua imagem, à reputação daquela empresa, tudo isso conta dentro da ideia de pessoa jurídica, tá, gente? E para a gente finalizar essas observações mais gerais, eu fiz aqui um esquema para vocês, mapeando quais são as pessoas jurídicas existentes no direito brasileiro. Isso está descrito lá no Código Civil, na parte que a gente está tratando agora. Apesar de se tratar de um direito privado, ele fala o Código Civil de quais são as pessoas de direito público, mas essas pessoas de direito público vocês estudarão dentro da disciplina de direito administrativo, tá? Então, as pessoas jurídicas, elas se desmembram em dois grandes grupos. Nós vamos ter... Só um instante aqui, gente. Nós vamos ter as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público se dividem em duas, de direito externo e de direito interno. Pessoas jurídicas de direito externo, professora, quais são? Estados estrangeiros e organismos internacionais. Por exemplo, quando os Estados Unidos da América negociar um contrato comercial com o Brasil, por exemplo, ele negocia enquanto pessoa jurídica. Não estou negociando com Donald Trump ou com um deputado norte-americano, por exemplo. Você está negociando com o Estado com os Estados Unidos da América. Então, mesmo que mude o presidente, é para aquele contrato continuar, porque ali o presidente é o representante daquela pessoa jurídica, tá, gente? A pessoa jurídica dos Estados Unidos da América existe independentemente de quem esteja representando ela naquele momento. Então, nesse caso, a gente trata aquele Estado estrangeiro como um ente próprio, que tem personalidade própria, e, portanto, é uma pessoa jurídica de direito público externo. A mesma coisa acontece com a ONU, com o Mercosul, com a União Europeia. Esses organismos internacionais, eles também têm capacidade jurídica própria. Exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem propriedades no Brasil, bens móveis, imóveis, tem funcionários de carteira assinada que trabalham para a ONU, pessoa jurídica que tem também CNPJ dentro do território brasileiro. Direito público interno. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? São várias, gente. Eu já falei aqui da União, Estados e Municípios, as autarquias, fundações públicas, associações públicas, né? São modalidades de organização administrativa que vocês vão estudar, cada uma tem uma finalidade própria, uma forma de criação própria, uma forma de funcionamento específica e são dotadas de personalidade jurídica própria, por isso chamadas de pessoas jurídicas de direito público interno. Mas o que nos interessa, já que a gente está falando de direito civil 1, é conhecer as pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 44 do Código Civil vai trazer uma lista de quais são essas pessoas jurídicas, que são 6. Associações, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, sociedades e empresa individual de responsabilidade limitada, também chamada de EIRELI, que é a siglazinha que significa exatamente, né, o acrônimo que significa empresa individual de responsabilidade limitada. Pessoal, na nossa próxima semana, nossas próximas aulas, a gente vai estudar o que é uma associação, quais são suas finalidades, seu forma de funcionamento, como ela é criada, como é que ela deixa de existir, o que é uma fundação, organização religiosa, partido político, sociedade e EIRELI, tá? A gente vai ver cada uma delas. Mas antes da gente entrar no estudo pormenorizado de cada uma das pessoas jurídicas de direito privado, tá? Nós vamos falar sobre um tema bem importante, que é a desconsideração dessas pessoas, tá? Minto. Antes disso, ainda temos essa discussão aqui, mas já a gente chega na desconsideração. Essa discussão é bastante interessante, que estão lá nos artigos 43, 44 do Código Civil, que é a responsabilidade civil das pessoas jurídicas. Vocês também vão ter uma disciplina de direito civil, onde vocês vão estudar só responsabilidade civil, né? Então, aí é só uma pincelada que o Código Civil apresenta. As pessoas jurídicas de direito público, elas têm uma responsabilidade civil objetiva. Então, o que isso quer dizer? Eu não preciso provar que uma pessoa jurídica de direito público, ela agiu com culpa para que ela seja responsabilizada por um dano que me causou. Por exemplo, se eu estou em um hospital e eu sofro um dano no hospital, por exemplo, me dão um medicamento errado e eu tenho um prejuízo decorrente disso, a minha saúde, questões financeiras também, eu não preciso provar que isso foi intencional ou que agiu-se com
imperícia, ou imprudência, ou negligência, tá? Eu não preciso provar a culpa. Eu simplesmente preciso provar que sofreu dano dentro daquela pessoa jurídica de direito público. Então, esse tipo de responsabilidade, onde eu não preciso examinar os critérios culpa para que haja uma responsabilização, ou de que é uma responsabilidade objetiva. E é esse tipo de responsabilidade que as pessoas jurídicas de direito público, ou aquelas que exercem uma função pública, elas possuem. Já as pessoas jurídicas de direito privado, dependendo da natureza e da atividade feita, ela vai ter uma responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, eu já preciso provar que houve ali uma negligência, uma imprudência ou imperícia. Portanto, eu preciso provar a culpa ou mesmo o dolo, né, daquela pessoa jurídica. Por exemplo, eu estou andando dentro de uma loja e eles estavam limpando a loja e não colocaram aquele aviso de piso molhado. Eu escorrego e quebro a perna. Então, nessa situação, eu preciso provar que não tinha um aviso ali, de alguma maneira, indicando que estavam limpando o piso e que, portanto, eu sofri aquele acidente, tá? Porque eu preciso provar isso, porque para ela a responsabilidade é subjetiva. Só acontece se, por acaso, aquela pessoa jurídica tenha atuado sem o devido zelo, devido cuidado ou devida perícia técnica da área que ela atua, tá? E outra discussão interessante que existe, que provavelmente vocês já devem ter feito esse tipo de discussão quando estudando Direito Penal 1, é a questão da responsabilização penal da pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode cometer crimes? Pode. Ela pode cometer crimes. Mas como é que ela vai ser responsabilizada, né? Vamos lá. A tendência atual da doutrina, né, isso é uma discussão, né, doutrinária bastante interessante e pertinente, inclusive para a área de direito penal, onde se discute, tá, mas como é que eu vou punir a pessoa jurídica? Se ela não tem como, ela tem como agir com dolo, a intenção, já que eu estou falando de um ente que é formado por um conjunto de pessoas naturais, e quem teria o dolo, a intenção seria apenas as pessoas naturais, então não seria um crime cometido pela pessoa jurídica, mas sim pelaquela pessoa natural. Isso é uma discussão interessante. Segundo ponto, se eu considero que a pessoa jurídica cometeu um crime, como é que ela vai pagar por aquele crime? Se eu não tenho como prender a pessoa jurídica, né? Então, o que a gente vai ter, apontando um pouco mais na doutrina atualmente, é que algumas áreas do direito vão permitir essa caracterização da infração penal para a pessoa jurídica, como, por exemplo, o direito ambiental, o direito do consumidor. Então, é possível, por exemplo, que uma pessoa jurídica ela cometa um crime ambiental. Porque às vezes, gente, é tão difícil se apurar qual foi a pessoa natural que compõe aquela pessoa jurídica. Pessoas jurídicas grandes, de atuação nacional, por exemplo. Às vezes é difícil você conseguir identificar quem foi a pessoa natural que autorizou, deu causa àquele ato da empresa que causou uma lesão ambiental e prejudicou centenas de pessoas. Então, isso acaba ajudando na impunidade daquela pessoa natural. Então, uma maneira de desencorajar as pessoas jurídicas a atuarem de forma predatória com o meio ambiente, seria você considerar que aquela pessoa jurídica ela pode sim cometer uma infração ambiental no âmbito penal e sofrer sanções com isso. Então, ela pode levar multa severíssimas. Então, além da multa administrativa, civil, multa penal, pode também sofrer penas restritivas de direito, como ser impedido de negociar com o poder público, ser impedido de participar de licitações, por exemplo. Pode também ser obrigado a prestar serviços comunitários, como alugar casas para vítimas, pagar cestas básicas, como aconteceu, por exemplo, no caso de Brumadinho, né, e de Mariana. A Vale, por exemplo, ela foi considerada responsabilizada no âmbito penal também, teve que, além das sanções cíveis e administrativas, arcar com as sanções penais, porque se considera que a conduta dela foi criminosa no que se refere ao meio ambiente, tá? Então, são essas as considerações. Antes da gente chegar nesse assunto, que para mim é um assunto central dentro da temática do que a gente está abordando hoje aqui nessa aula, tá, gente? É a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Entendam, para que eu tenha uma pessoa jurídica, eu tenho que ter um conjunto de pessoas. Então, bora lá. Aqui é a pessoa jurídica Law Story. Então, essa aqui é a pessoa jurídica fictícia, Law Story. Vende roupas infantis, Law Story. Ela tem como proprietárias e também sócios nesse negócio um grupo de
três amigas aqui. A amiga a amiga B e a amiga C, certo? Então, essas três pessoas naturais, A, B e C, tiveram a ideia de criar uma loja de roupas infantis chamada Low Story, e elas não queriam ter que arcar sozinhas com essa responsabilidade. Elas não tinham aporte financeiro para iniciar sozinha essa loja, então elas já têm outras atribuições e outras atividades, então queriam abrir um negócio novo, mas dividindo as responsabilidades entre elas, e resolveram, portanto, se associar, né, criar uma sociedade empresarial para que nomearam de Low Story e criaram essa loja, tá? O interessante, pessoal, que a gente precisa observar aqui para saber o que é pessoa jurídica, é que a pessoa natural A, a pessoa natural B e a pessoa natural C são diferentes da pessoa natural Low Story. O que eu estou falando de 4 pessoas. A pessoa jurídica Low Story, a pessoa natural A pessoa natural B e a pessoa natural C. Certo? Ou seja, gente, a personalidade jurídica da Law Story é distinta da personalidade jurídica de A, B e C. O que isso representa para o direito? Uma repercussão enorme de situações tributárias, situações relacionadas a obrigações trabalhistas. Então, por exemplo, para assinar um recibo de uma compra e venda, quem vai assinar é em nome da empresa, por mais que quem assine seja a sócia A, ela está assinando em nome da empresa, não em nome dela. Isso é importante observar, gente, porque existe um princípio básico aqui, que é o princípio da separação patrimonial. Imaginemos que A tem um patrimônio pessoal de 500 mil reais. B tem um patrimônio pessoal de 1 milhão de reais. C tem um patrimônio pessoal de 800 mil reais. E a Law Story tem um patrimônio de 100 mil reais. O patrimônio da Law Story, pessoa jurídica, é distinto do patrimônio das pessoas naturais que a compõem. Isso é uma questão muito importante para a gente observar aqui, certo? Porque isso dá uma segurança para essas pessoas naturais atuarem por meio dessa pessoa jurídica, porque elas vão saber que o seu patrimônio, havendo alguma obrigação dessa pessoa jurídica, o seu patrimônio pessoal ele estará de certa maneira resguardado, tá? Essa é a ideia básica. Mas existem situações em que o juiz ele vai autorizar que se desconsidere a pessoa jurídica Law Story e se atinja o patrimônio pessoal de algumas dessas pessoas jurídicas ou de algumas dessas pessoas naturais, A, B e C, ou de todas elas. Quando o juiz autoriza isso, nós dizemos que houve uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, desconsiderou-se a personalidade jurídica da pessoa jurídica para atingir o patrimônio pessoal das pessoas naturais que compõem aquela pessoa jurídica. Como foi que surgiu essa ideia? Como foi que isso aconteceu? O primeiro precedente, né? Primeira discussão, desculpe, jurídica sobre isso. Foi no caso Salomon versus Salomon e companhia, na Inglaterra, em 1897. Olha como foi essa discussão, ela vem há muito tempo dentro da doutrina. Nesse caso, pessoal, do Salomon, o que acontece? O Salomon, ele era uma pessoa natural, certo? Que tinha uma pessoa jurídica, que era a Salomon e companhia. Salomon percebeu que a empresa da qual ele fazia parte estava indo mal, estava prestes a falir. E se fosse falir, ele não ia ficar com nada aqui da Salomon e Co. Então, o que ele fez? Ele foi bem astuto. Ele pegou, fingiu que estava emprestando dinheiro dele, pessoa natural, para a pessoa jurídica da qual ele fazia parte. Isso pode, professora? Pode. Ele estava emprestando dinheiro à pessoa jurídica. Só que quando ele emprestou esse dinheiro, ele colocou aqui, gente, que esse crédito dele era preferencial, ou seja, a empresa falindo, quem ia ter preferência em receber o crédito, né, e receber o que restou daquela empresa para pagar a dívida seria ele. Só que, veja, esse empréstimo foi um empréstimo fictício, foi uma manobra dele, ele não emprestou de fato esse dinheiro. Ele só usou isso como estratégia para quando a empresa falisse, ele receber o patrimônio da empresa e os outros credores ficassem a ver navio. Né? Então, neste caso, os credores da sociedade requeriam a superação da personalidade jurídica, Salomão e Co., de modo a afastar uma manobra do sócio majoritário da sociedade, que, em razão de título preferencial que possuía em decorrência de um suposto empréstimo,
alegava preferência do recebimento de créditos contra a sociedade de que era participante em detrimento dos demais credores. O interessante é que os advogados desses credores que queriam receber, né, o que a Salomon Co. devia a eles e que não estavam conseguindo receber porque o próprio Salomon, por conta dessa manobra, tinha recebido, eles apresentaram pela primeira vez essa tese da desconsideração da personalidade jurídica e que não foi aceita. Eles perderam, na verdade. Mas foi a primeira vez que isso é apresentado, foi melhor aprofundado em outros julgamentos, até que hoje a doutrina já é bastante pacífica e consolidada com relação à possibilidade de se desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica para atingir o patrimônio da pessoa natural. Essa doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, em inglês, né, disregard doctrine, tá? Ela vai dizer que muitas vezes a gente observa que as pessoas se utilizam da pessoa jurídica, as pessoas naturais se utilizam das pessoas jurídicas para fraudar terceiros, para fraudar o próprio Estado, tá? Então, foi necessário se criar esses mecanismos para apurar as responsabilidades das pessoas naturais, para que elas não hajam por trás das máscaras das pessoas jurídicas para infringir a lei. Então, a personalidade jurídica da pessoa jurídica é importante, pois confere aos empreendedores a segurança de responder nos limites do capital investido, que é o que eu falei da Law Story, dá segurança à pessoa jurídica A, B e C de que a responsabilidade dela só é dentro daquilo que elas investiram na empresa, não correndo o risco de comprometerem um patrimônio individual. No entanto, essa autonomia patrimonial não é absoluta, porque se eu provo que aquela pessoa natural ela está agindo com irresponsabilidade, né, atuando por meio daquela pessoa jurídica para se beneficiar ilegalmente, eu vou entrar dentro do que nós chamamos de desconsideração da personalidade jurídica, que está previsto no artigo 50 do Código Civil. Então, nesses casos, é possível desconsiderar a personalidade jurídica por ato judicial, em caso de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. E é sobre isso que a gente vai se debruçar agora, tá, gente? Observação muito importante. Acorda, menino. Houve uma mudança no final do ano passado, nessa parte do Código Civil. A Lei 13.874 de 2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, tá? Então, essa lei, ela veio incluir um artigo dentro do Código Civil, nessa parte nós estamos estudando, que é o artigo 49A, e modificar substancialmente o artigo 50, porque o artigo 50 ele era muito sucinto, ele não esclarecia bem os conceitos e deixava para a doutrina muita coisa, e isso causava uma certa insegurança jurídica. Então, o que o legislador fez? Ele veio deixar claro em que situações é possível a desconsideração da personalidade jurídica e também deixar previsto de maneira explícita dentro do Código Civil o princípio da separação patrimonial da pessoa natural e da pessoa jurídica, que foi o que aconteceu com esse artigo 49A. Artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, é o que eu estou dizendo até agora. Parágrafo único. A autonomia patrimonial, aqui, ó, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito, permitido, de alocação e segregação de riscos, que é afastar riscos para a pessoa natural, por meio do que ele investe para a pessoa jurídica, estabelecido pela lei, com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributos, renda e inovação em benefícios de todos. Então, esse artigo 49 foi incluído agora no final de 2019, 49A, por isso A, porque ele foi incluído a posteriori, né, no Código Civil. Ele veio exatamente esclarecer o que é essa autonomia patrimonial e dizer o que é a pessoa jurídica. Isso aqui é uma definição do que é a pessoa jurídica e qual a sua importância para a sociedade. Já o artigo 50, ele sofreu modificação extrema com essa lei de liberdade econômica. Antes ele só tinha esse caput. O artigo 50 antes de 2019 se resumia a isso. E agora ele está dotado de 5 parágrafos, né? Então, isso foi muito bom porque esses parágrafos, eles vêm exatamente definir o que é desvio de finalidade e confusão patrimonial, que era algo que a doutrina que trazia isso. Então, o legislador acolheu essa questão doutrinária e colocou de forma mais clara na legislação para conferir segurança jurídica. Então, o artigo 50, no seu caput, ele diz assim: em caso de abuso da personalidade jurídica, abuso da personalidade jurídica. Então, quando é que eu posso ter a desconsideração da personalidade jurídica? Quando há abuso da personalidade jurídica daquela pessoa jurídica. E esse abuso ocorre como, professora? Pode ser em duas formas: desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Então, havendo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, eu digo que houve abuso da personalidade e que, portanto, é possível haver uma desconsideração da personalidade jurídica. Vige, professora, mas o que é desvio de finalidade? O que é confusão patrimonial? Não criemos pânico. O legislador ele trouxe aqui, ó, parágrafo 1º, o que é desvio de finalidade? Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, eu crio a pessoa jurídica exatamente como uma estratégia para me beneficiar de terceiros. Ou então eu crio uma pessoa jurídica X, como por exemplo, organização religiosa que não pode ter finalidade econômica, e, portanto, tem isenções tributárias diante disso, mas, na verdade, eu estou exercendo uma atividade Y, onde eu exerço atividade econômica e eu estou dizendo que eu sou organização religiosa sem ser. Então, houve aí um desvio de finalidade. Ou confusão patrimonial, onde é que está o conceito dela? Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa natural e da pessoa jurídica, caracterizado por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa. Isso acontece muito em empresas locais aqui na nossa região, empresas de pequeno porte ou médio porte. Aquele empresário, aquele empreendedor, aquele sócio da pessoa jurídica, ele não tem muito claro e dividido o que é dele, pessoa natural, o que é pessoa jurídica. Ele pega o dinheiro que está na empresa e paga a escola do menino, ou paga um plano de saúde, e não fica muito claro. Aí as pessoas que lidam com aquela pessoa jurídica pensam que ela tem um patrimônio grande pelo tamanho dela, pelo que eles veem, mas na verdade o patrimônio dela está esvaziado porque houve uma mistura com o patrimônio da pessoa natural. E aí quando você vai executar aquela empresa, não tem mais claro o que é do sócio, o que é da pessoa natural, o que é da pessoa jurídica. Então nessas situações o juiz diz, já que você não cuidou da separação patrimonial entre pessoa natural e pessoa jurídica, pois eu vou desconsiderar a pessoa jurídica e vou pegar o seu patrimônio pessoal, tá? Inciso 2, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente significante. E, inciso 3, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, tá? Mas continuando aqui no caput. Foi caracterizado o abuso de personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Outros requisitos. Isso tem que ser em um processo judicial. Só quem pode conferir essa desconsideração judicial é o juiz. Não pode ser um processo administrativo perante o órgão da prefeitura, por exemplo. Tem que ser judicialmente. E tem que ser requerido. Você está num processo de execução de uma dívida, por exemplo. Aquele credor da pessoa jurídica ele tem que pedir ao juiz para desconsiderar a pessoa jurídica e pegar o dinheiro para pagar a dívida dele na pessoa natural que acompanha aquela pessoa jurídica. Tem que pedir, o juiz não pode fazer isso de ofício, ou seja, tomar iniciativa para desconsiderar a personalidade jurídica. E tem que ser pedido pela parte ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Desconsiderar para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Pessoal, porque eu destaquei aqui certas e determinadas relações de obrigações? Porque a desconsideração da personalidade jurídica ela é temporária, ela não vai implicar necessariamente no fim da pessoa jurídica, não. O juiz só desconsiderou naquele momento, para aquela obrigação, para poder cumprir com ela, desconsiderou a pessoa jurídica e atingiu a pessoa natural. Mas a pessoa jurídica, se ela tiver condições e interesse, ela pode continuar existindo, tá? É diferente do fenômeno da despersonalização, que é o que a gente vai eu vou fazer essa distinção mais à frente, que na despersonalização, aí sim, há uma perda da personalidade e a pessoa jurídica deixa de existir. Desse artigo 50, o que interessa para a gente nesse momento, mas são esses pontos que eu já destaquei. Então, doutrinariamente, dentro da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, eu vou ter duas correntes, a teoria maior e a teoria menor. Essas duas correntes, maior e menor, gente, se refere a quê? Uma vai dizer que existem menos requisitos necessários para desconsiderar a pessoa jurídica e outra vai dizer que é necessário mais requisitos para desconsiderar a pessoa jurídica. Então, pela teoria menor, eu não precisaria apresentar todos esses requisitos do artigo 50 para que o juiz possa deferir a desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria menor ela vai ser aceita dentro do direito do consumidor e do direito do trabalho.
e do direito ambiental, tá, gente? Nesses 3 ramos do direito, porque são direitos protecionistas de um lado da relação. Há uma relação de desvantagem entre as partes e que, portanto, o Estado tenta equilibrar essas relações e que, por isso, ele reconhece que são necessários menos requisitos para se desconsiderar a personalidade de uma pessoa jurídica, tá? Essa é a teoria menor. Para ela, basta, para a caracterização da desconsideração da personalidade, a mera comprovação de insolvência da pessoa jurídica. Ou seja, vamos imaginar que você comprou, aliás, que uma loja aqui de Juazeiro, ela contratou seus serviços de informática. Você foi lá, implantou um sistema de informática e tudo mais. E essa loja faliu e não lhe pagou. Então, segundo a teoria menor, bastaria a falência, a insolvência dessa loja, para que você pudesse solicitar ao juiz que fosse desconsiderado aquela pessoa jurídica loja, para atingir os bens pessoais dos sócios que compunham ela. Porque muitas vezes o que acontece numa situação como essa é que a loja faliu porque ela não tem mais dinheiro, não tem bem, não tem nada que possa lhe pagar. Mas você sabe que a pessoa natural que fazia parte daquela loja, ela tem patrimônio pessoal, ela tem casas, móveis, né? Então, você poderia pedir ao juiz para atingir o patrimônio pessoal daquele sócio. Mas isso só seria possível em situações de direito do consumidor, do trabalho e ambiental. Nesse exemplo que eu dei, você prestou um serviço, você não estava como consumidor. Então, você não entra na teoria menor, você entra na teoria maior, que é a que está prevista no Código Civil. Esse artigo 50 que a gente viu no Código Civil, ele é considerado o coração da teoria maior, porque ele vai dizer que não basta a mera insolvência. Eu tenho que provar que houve uma irregularidade, eu tenho que provar que houve um abuso da personalidade civil daquela pessoa jurídica. Tá? Então, é necessária a comprovação do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou da confusão patrimonial. A desconsideração só será levada a efeito caso restem preenchidos e demonstrados os requisitos legais configuradores do uso abusivo da pessoa jurídica. Tá? Então, de acordo com a teoria maior, que é o que está no Código Civil, quais seriam os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica? Primeiro, tem que ter um requerimento. Então, a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada de ofício pelo juiz, como eu falei, precisa de um requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. E eu tenho que provar o uso abusivo da personalidade jurídica. Eu tenho que provar ou que houve desvio de finalidade ou que houve confusão patrimonial. Lembrando, desvio de finalidade, constatação de que a pessoa jurídica realiza condutas ilícitas ou incompatíveis com a atividade autorizada, além de realizar atividades que favoreçam o enriquecimento de seus sócios, na medida em que causa a própria derrocada administrativa e econômica daquela pessoa jurídica. Ou que houve uma confusão patrimonial. Que é confusão patrimonial? Relembrando, a criação de uma pessoa jurídica pressupõe um patrimônio próprio, destacado do patrimônio dos seus sócios, o princípio da autonomia e da separação patrimonial, como eu falei. Quando o sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, atentando contra a separação das atividades entre a empresa e o sócio, temos a hipótese de confusão patrimonial. Então, pela teoria maior, eu tenho que comprovar, tenho que ter o requerimento e comprovar o abuso da pessoa jurídica, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o que está no artigo 50 do Código Civil. A teoria menor segundo ela, basta que a empresa esteja insolvente ou sendo uma relação de consumo, uma relação de trabalho, uma relação de direito ambiental, o juiz vai poder, analisando requisitos mínimos, sem ser necessário provar o uso abusivo da personalidade jurídica, ele pode deferir a desconsideração dessa pessoa jurídica na teoria menor, que é adotada por esses 3 ramos do direito. Então, direito civil, nós não vamos ter a teoria menor, mas sim a teoria maior. E para a gente começar aqui, começar a encerrar nossa aula de hoje, existe uma inovação também que adentrou no nosso ordenamento jurídico com o novo Código Civil 2015, ou seja, só entrou em vigor em 2016, que é a desconsideração inversa da pessoa jurídica, gente, da personalidade da pessoa jurídica. Olha que interessante. Aqui eu estou falando de desconsiderar a pessoa jurídica para atingir o patrimônio da pessoa natural. Até agora eu estava falando isso. Na teoria da desconsideração inversa, é exatamente o oposto. Eu vou desconsiderar a pessoa natural para atingir a pessoa jurídica. Vixe, professora, que confusão. Como assim? Gente, olha só.
O ser humano é muito criativo quando ele quer se livrar de uma obrigação, né? Então, o que que o legislador começou a perceber? Tinha pessoas que, para se desobrigar, né, para se livrar de obrigações pessoais, enquanto pessoa natural, pegava o seu patrimônio e colocava na pessoa jurídica da qual ele fazia parte. Então, era comum acontecer o seguinte: o sujeito estava prestes a pedir divórcio e querendo se livrar de ter que partilhar o seu patrimônio com a sua esposa, né? Ele fazia o quê? Pegava o patrimônio que tinha no nome dele e colocava o nome da empresa, que era sócio ele e o irmão, por exemplo. E ele combinava com o irmão que ia fazer isso, ia colocar os imóveis que ele tinha no nome dele dentro, no nome da empresa, para quando ele pedisse o divórcio, que fosse listar os bens que eram para ser divididos entre o casal, ele praticamente não ia ter bens no nome dele, né? Então, havendo uma situação como essa, o que essa esposa poderia fazer por meio do seu advogado? Alegar que o cônjuge, ele fraudulentamente esvaziou o patrimônio pessoal, colocando dentro da empresa da qual ele faz parte com o irmão, exatamente para se livrar da partilha de bens por ocasião do divórcio. Isso ficando provado, o juiz, portanto, vai poder desconsiderar nessa ação de divórcio a pessoa jurídica que está, a pessoa natural que está pedindo divórcio, para atingir o patrimônio da pessoa jurídica da qual ele faz parte, para trazer de volta aquele patrimônio que ele fraudulentamente, com um intuito de enganar e lesar outra pessoa, ele colocou dentro daquela pessoa jurídica. Então, a desconsideração inversa da personalidade jurídica visa atingir o patrimônio da pessoa jurídica quando a pessoa natural que compõe aquela pessoa jurídica esvazia fraudulentamente o seu patrimônio pessoal, transferindo para a pessoa jurídica como estratégia para escapar de obrigações pessoais. Tá? Exemplo, esvaziamento de bens antes do divórcio, que foi esse exemplo que eu falei para vocês. Quem quiser se aprofundar sobre essa temática, sugiro a leitura do artigo 133, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Eu falo isso mais a título de curiosidade, tá, gente? Aqui é uma decisão judicial que aborda essa temática, né? Então, aqui, uma jurisprudência, deixa eu ver de onde foi, a do STJ, ministra Nancy Andrighi, da terceira turma, ela vai dizer, ó, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o cônjuge ou companheiro, empresário, valer-se da pessoa jurídica por ele controlada ou de interposta pessoa física, a fim de subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva. Exatamente o reconhecimento, a aplicação judicial pelo tribunal, né, pelo STJ, desse artigo do Código de Processo Civil que trouxe esse novo instituto para o direito civil, o Instituto da desconsideração inversa. Interessante observar que esse julgado é anterior, inclusive, ao CPC, tá, gente? Então, isso já mostra que o Código de Processo Civil ele só veio a chancelar e tornar claro dentro da legislação processual ao que os tribunais já vinham reconhecendo, certo? E, como eu tinha falado para vocês, a distinção entre desconsideração e despersonalização da pessoa jurídica. A desconsideração, que é o que a gente tem falado até agora, ele afasta os efeitos da pessoa jurídica momentaneamente, não necessariamente significa o seu fim. As pessoas jurídicas, as pessoas naturais que compõem aquela pessoa jurídica, elas podem continuar existindo, até porque a desconsideração da pessoa jurídica pode atingir só um dos sócios, que foi, se ficar provado que foi aquele que agiu fraudulentamente, e preservar o patrimônio pessoal dos outros, não necessariamente atingir todos os sócios, tá? Já a despersonalização é uma medida mais grave, porque ela dissolve definitivamente a pessoa jurídica em decorrência da prática de ilícitos. Então, é uma extinção compulsória por via judicial da personalidade jurídica. Lembra que a gente acabou de falar das hipóteses de dissolução da pessoa jurídica, e uma delas era a dissolução judicial. Então, havendo a dissolução judicial, a gente diz que houve uma despersonalização, não necessariamente, não uma desconsideração, porque a desconsideração, ela possibilita a manutenção da pessoa jurídica. Ela atinge o patrimônio da pessoa natural que compõe aquela pessoa jurídica para uma obrigação específica e não necessariamente de todos os sócios, pode ser de um ou de vários. Um exemplo de despersonalização, torcida organizada que se mostra como verdadeira facção criminosa, cujo, então, o objeto dessa pessoa jurídica, que era para ser a associação dos torcedores de um time, na verdade, eles estão cometendo ilícitos por meio dessa pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, o objeto dela é cometer crimes, então o objeto dela se torna ilícito e ela vai ser obrigada a deixar de existir, tendo, portanto, uma despersonalização. Tá? Então, gente, nosso encontro de hoje foi para conversar sobre esse tema, os aspectos introdutórios de pessoa jurídica. O que vai ficar faltando de pessoa jurídica, professora, já que a gente já falou tanto sobre ela? A gente estudar detalhadamente as características de cada tipo de pessoa jurídica e direito privado,
que são reconhecidos no ordenamento jurídico brasileiro, que são os 6 tipos que eu já falei para vocês e que a gente vai estudar nas próximas aulas. Espero que tenham gostado. Fica aí o meu contato, tanto do e-mail como do Instagram, para eventuais dúvidas que vocês possam ter. Abraço a todos, fiquem bem. Tchau, tchau.